tem a ver o meu relacionamento com a relação com a minha mãe? Por que eu tenho que resolver a relação com a minha mãe para minha vida mudar? É muito simples, gente. Nós nascemos dessa mãe. Vamos voltar um pouquinho mais. Vamos falar de tecnologia. Vamos falar de Windows 10, Windows XP. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Todo mundo sabe, não precisa entender de tecnologia para você saber o que é o Windows 10 e o que era o Windows 7, por exemplo, certo? O Windows 10, ele é uma evolução do Windows 7. Então, a partir do Windows 7 foram criadas melhorias, foram criadas ferramentas para que a gente tivesse ainda mais recursos, agilidade e formas de expandir o conhecimento. E se eu falar para vocês que nós somos uma atualização do sistema familiar? É a mesma coisa, é sistema igual. Se eu falar pra vocês que o princípio é o mesmo, nós somos um upgrade do nosso sistema familiar. Por isso que a gente vem se achando os melhores do mundo. Para que existisse o Windows 10, teve que existir primeiro o Windows 7. Se não tivesse o Windows 7, não seria o Windows 10, seria outra coisa. O sistema familiar é a mesma coisa. Se você não tivesse o pai ou a mãe que você tem, você seria uma outra coisa. Você não seria a pessoa que você é hoje, com seus talentos, mas também com as suas sombras, com seus desafios. Então é realmente que eles abriram um caminho para que você pudesse vir. Quando a gente não olha para isso que aconteceu antes da gente, a gente está virada de costas para a vida, mais focado no problema, focado no que a gente não ganhou, focado em como as coisas deveriam ser. Então, quando você tá naquele ventre da sua mãe, você recebe tudo o que você precisa para você desenvolver, para você crescer. Quando acontece aquela gestação, a sua mãe, mesmo com os problemas dela, mesmo com tudo o que aconteceu, a sua mãe permitiu que você fosse um projeto dela, né? Ai, minha mãe fazia tudo errado na gravidez, falava que não queria gravidez. Ok, ela pode falar isso porque ela deve estar super ferida, super machucada e tudo mais. Mas ela foi permitindo que você fosse desenvolvendo e crescendo. Ela permitiu que você viesse ao mundo, ela te trouxe o mundo já como um ser formado, como um ser perfeito. Quando você vem para o mundo, você já é um ser completo. Você não precisa mais dessa mãe. Fran, mas como assim? E o carinho e o amor? Sim. Se a sua mãe te deu essa vida, ela gerou isso pra você, você é feita de 50% dessa mãe. Você já tem esses recursos femininos dentro de você. Você é feito de 50% desses recursos femininos e 50% desses recursos masculinos. Você fica buscando fora a proteção, você fica buscando fora a nutrição, você fica buscando fora de todas as formas. Mas quando você vem como um ser único, você já é capaz de escolher o que você quer, o que você não quer. Pode vir um vizinho, pode vir a sua tia, pode vir a sua avó te nutrir, mas ali você já é um ser único, você escolhe por você. Você passa aquela vida toda procurando aquele lugar que você tinha enquanto você estava sendo gestado. Mesmo sendo um ser único que vem para a vida, no nosso inconsciente a gente busca aquela nutrição, aquele conforto, aquele quentinho que a gente tinha dentro do ventre da nossa mãe. Só que aqui fora, aqui no mundo real, realmente a realidade é outra. Então, às vezes a mãe não tem condições de cuidar de você, ou ela não tem condições emocionais, psicológicas, pra te dar o que você precisa, e você fica cobrando isso dela e cobrando isso dela. Só que você foca nisso, você não tem a consciência que essa mãe não nasceu perfeita, que essa mãe não vem de uma história cheia de alegrias, prazeres e coisas, né? Pode ter tido na história, que bom se tiver, mas a gente sabe, quanto mais a gente vai pra trás na história do nosso sistema familiar e na história
do Brasil e na história do mundo, a gente vai vendo que mais desafiador era lá para trás. Que a gente, como criança, a gente não tem essa consciência. A gente fica só buscando tudo aquilo que a gente queria receber ainda, mesmo estando aqui fora como uma consciência única. Às vezes a mãe teve uma história onde ela já buscou isso lá, a mãe dela já buscou isso atrás e assim foi passando. Essa falta, esse vazio, ele já vem lá de trás. Você está repetindo o padrão aqui quando você nasce, porque aquele DNA é uma célula de uma informação da sua mãe, mas que compõe já, que ela já traz o sistema inteiro. Então, quando ela passa para você, você é a continuidade dessa célula de informação toda. Tá? Você é a continuidade dessa informação, desse sistema familiar, tá bom? Então você fica naquela busca e você não consegue ver o que você recebe, como se tudo que você recebesse não fosse o suficiente, ficasse aquele vazio. E aí tem outras coisas, né? Esse sistema, eles têm memórias de escassez, de história mesmo, muitas histórias passaram fome, foram para a escravidão, foram para várias questões de guerra. Então, tudo aquelas memórias vem nessa informação desse DNA, tá? Tudo isso tá contido ali. E aí, o que acontece? Quando você ainda é uma criança, você não tem essa consciência de tudo isso. E aí, a sua mãe começa a fazer coisas baseadas nas dores dela. Ah, você não devia ter nascido, foi muito difícil pra mim. Ah, você também não sabe fazer as coisas certas. Você fica com aquela, remoendo tudo aquilo. Você não deveria ter nascido, você não devia existir. Quando a mãe tá falando isso, ela tá falando muito da dor dela. Só que a criança, ela não tem esse discernimento, ela tá focada naquilo que ela não recebeu, que ela tinha recebido, era tão bom e ela queria continuar recebendo, né? Todas as memórias, elas começam a ser repetidas, né? Você começa a acreditar que você realmente não deveria, não é merecedor daquela vida que você recebeu. Você começa a acreditar que realmente você não deveria ter existido, né? Você começa a acreditar que realmente você não é capaz, que você não é bom para realizar. Tudo isso vai sendo gravado em você. Tudo isso vai fazendo parte de quem você é, das suas memórias. E aí você esquece outras coisas que você também é no decorrer. E você fica, tudo que você vai se relacionando a partir daquilo ali, daquela infância, daquela criança, fora as brigas que você presenciou, fora todos os traumas, né? Às vezes perdas cruéis dentro do sistema familiar, todas as questões traumáticas. Então ali começa a fazer parte da sua história. A gente fica presa ali por anos e anos. Uma parte nossa tá presa ali, a gente vai crescendo, mas a criança tá lá na dor, ficou lá ferida. Aí, depois da criança, veio outros traumas da adolescente. Ah, sua perna é feia, você é desbundada, não bota essa roupa porque você vai ficar oferecida. Então, tudo vai sendo gravado já na outra fase, que é a fase da adolescente. Por exemplo, o namorado, você vai se relacionar com o namorado, ele chega, nossa, como você tá bonita, né? Ele vai te dar um elogio, mas por conta de toda a história do sistema sobre a sexualidade, a escravidão sexual, tudo que aconteceu e as crenças e as dores que chegaram até aqui hoje, você falando da sua roupa, da sua maquiagem, de tudo isso, vai ser acionado quando você receber esse elogio. Seja do namorado, seja de um amigo, seja de quem for. Você vai ficar com medo, você vai se defender daquilo. Depois você vai casar e você viu a vida inteira o relacionamento ou dos seus pais, ou dos seus tios, ou dos seus primos, ou do sistema inteiro, porque é muito comum, se a gente olhar para os relacionamentos lá atrás, poucos são relacionamentos saudáveis, harmoniosos, de troca gostosa. A gente vem de gerações onde os relacionamentos eram muito conflituosos. E aí a gente se casa querendo que seja tudo aquilo que a gente sonhou, que nem a criança sonhando lá, né? Então eu quero que seja um príncipe encantado, e ele me proteja, aí ele vai me admirar. Só que daí quando ele vem te proteger,
você, no inconsciente, já não acredita que ele vai te proteger, porque lá atrás não era o que acontecia. Aí ele vai te elogiar, no seu inconsciente, você já vai acionar aquela adolescente que tá presa lá na história que ela ouviu sobre ser oferecida, tem que ser difícil, porque o homem fere, porque o homem machuca. Aí ele não vai fazer alguma coisa que você quer e você já vai se revoltar, porque o homem mesmo vai embora, abandona, atrai, machuca. E aí, por um padrão do sistema familiar, você começa a associar amor à dor. E aí tem vários casos envolvidos, né? A carência da criança que não foi vista e que não recebeu o que ela queria, então a criança tá ferida e tá presa lá atrás. Sua adolescente, que tá machucada com a sua sexualidade reprimida e com tudo que ouviu. Uma parte sua fragmentada aqui, nessa mulher que tentou se relacionar, que pode estar sendo já adulto ou não, mas que está nessa transição. Todas essas partes estão fragmentadas. Eu tô aqui, mas uma parte importante minha, energética, emocional, mental, estão lá perdidas. Com os homens também acontece isso? Também, todos nós humanos, tá bom? Se a minha ancestralidade teve excluídos, a gente vai estar presa lá num lugar que já não é nosso. Então tá antes da nossa história, gente. Então cada história é uma história, então não dá pra saber. Mas quando a gente faz, por exemplo, às vezes a gente parece que tem que fazer força dobrada, sempre tem que fazer força por 2, às vezes a gente tá compensando o lugar de alguém lá atrás. Pode ser um tio excluído porque bebia, e se bebia já é porque ele tinha uma falta, um vazio dentro dele. Claro, com a constelação, com as técnicas integrativas. E aí vem um nome para quem não entende. O que é terapia integrativa, gente? Terapia integrativa é integrar todas essas partes, é tá tudo integrado. O que a gente julga bom, o que a gente julga mal, as nossas partes, a nossa história, tudo que existe faz parte. A doença faz parte, a cura faz parte. Tudo que você recebe dessa relação, dessa pessoa que está com você, te projeta aquilo que a criança viveu, que pode já estar somado àquelas projeções lá com a ancestralidade, a repetição de padrões. A pessoa vai te dar, assim como a sua mãe ou o universo te deu o que ele podia, porque se você chegou até aqui, você teve o que você precisava. Sim, você recebeu o que você precisava. Ai, mas doeu, foi pouco. Ok. No seu consentimento, todos nós merecemos receber muito. Mas para receber muito, a gente tem que acessar essa gratidão pelo que a gente já recebeu, porque graças ao que a gente recebeu nos trouxe até aqui. Então, o que a gente não recebeu ajudou com que a gente pudesse desenvolver habilidades para que o que a gente não pôde receber dos outros, a gente fizesse pela gente mesmo. Porque quando a gente virou aquele ser único que a nossa mãe nos permitiu vir à vida, a gente recebeu tudo o que a gente precisa para ser o que a gente é aqui na Terra. Gente, tem um monte de gente que já fez constelação e que não conseguiu virar para a vida. Tem que rever, porque a constelação tem o objetivo de virar para a vida, tá? Então, assim, eu trago esses caminhos que eu conheço porque eu já vivi, eu percorri. Como Freud diz, né? Você só leva alguém pelo caminho que você já viveu. Então, pra mim é muito simples lidar com tudo isso porque faz parte da minha história e da minha evolução. Eu não sei a história e a evolução de outros consteladores, eu não sei a visão que eles têm. Eu sei a visão que eu tenho. Eu não sou melhor do que ninguém. Cada um tem maravilhosos, tanto que eu aprendi com mestres incríveis, né? O que eu sei também. Só que eu posso falar do meu caminho e do que eu consigo fazer dentro dos processos, que graças a Deus tem dado resultados incríveis que vocês veem aí
Então, você vai se relacionar sempre baseado com as suas memórias, com seus medos, baseado com as suas carências. Então, o que a pessoa te dá no seu inconsciente sempre é pouco, porque a criança sempre acha que recebeu pouco comparado com o que ela recebia quando estava sendo gestada. Por um padrão, né, ancestral, a gente vai começar a querer ter relacionamentos lindos, mas a gente não dá espaço, a gente não permite que o outro faça pela gente. Deixa que eu faço tudo sozinho. Isso é rejeição da nossa energia feminina. Quando a gente não tá bem com a nossa mãe, quando a gente tá cobrando lá da mãe, quando a gente não tá integrada com essa nossa parte feminina, a gente não tem a força do feminino. Fran, o que é a força, o potencial do feminino? Ah, minha mãe não era assim, mas a gente recebe essa informação, esse potencial do sistema inteiro. Flexibilidade. Flexibilidade, gente, para lidar com as coisas. Ok, você pode me dar isso, eu posso dar aquilo. Quando a gente não tem essa flexibilidade de aceitar o que eu tô recebendo, de poder fazer algo de bom com aquilo de acordo com o que eu tenho, mas quando eu não tenho essa energia feminina do acolher o que a pessoa tá me trazendo, eu tô sempre na energia masculina, me defendendo, querendo brigar, querendo debater, lutando pelo meu espaço, lutando para ser vista, porque a minha memória é de que eu não sou vista, de que eu não existo, porque o que eu recebia foi só coisa ruim. Então tudo isso são os comportamentos que a gente projeta no outro. A gente não vê o outro como ele é quando a gente está fragmentada. A gente vê o outro de acordo com a projeção do que a gente viveu na nossa história. Então o que eu mais escuto, meu marido é igual à minha mãe, meu marido é igual ao meu pai, porque a gente está procurando dentro da gente a nossa mãe e o nosso pai, porque a gente não entendeu que esses dois já vivem dentro de nós, quando eles nos deram a vida. Fran, por que a gente tem que resolver a situação lá com a mãe? Porque quando a gente vai lá resolver a situação com a mãe, a gente toma essa energia feminina, quando a gente vai lá entender o que eles puderam dar, olha para a história deles, começa a aceitar o nosso lugar ao invés de estar no lugar deles, a gente vai integrando, vai trazendo as partes que estavam lá perdidas, fragmentadas, aqui e agora. E aqui agora não tá mais a criança, tá a mulher autorresponsável, que tem 50% do seu feminino inteiro e 50% do seu masculino, pai e mãe, bem tomado aqui dentro, assim, ó, recebo a vida, eu vou pra vida, porque mãe traz pro mundo, né? E pai leva pro mundo. Energia de pai é energia do ir, do foco, da coragem, da administração do dinheiro, da carreira. A energia da mãe, então, é a flexibilidade, o acolhimento, o cuidado, sucesso na vida, fé. Eu sei que tudo tá no fluxo perfeito e divino para minha evolução. Então, quando você tá integrado, tá completo, com todas as partes aqui, ó, foi lá e resgatou tudo, por isso, de novo, o nome resgate, né? Resgate do feminino, gente, porque a primeira força é mãe e a gente precisa tomar essa força por tudo isso que eu expliquei pra vocês. Então traz essa parte e equilibra 50% de cada um. Eu fui feito de 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Independente do que aconteceu entre eles, eles me deram as informações genéticas, o DNA deles, para que pudesse desenvolver o que eu desenvolvi. Então o próximo passo é entender que quando eu acesso tudo isso, fazendo esse trabalho profundo de ir lá e resgatar todas as partes, eu venho aqui para as relações integradas. E aí eu começo a olhar para essa minha relação, para essa pessoa ali, seja o meu chefe, seja o meu marido, seja o meu amigo, e olhar como essa pessoa é. Olhar como essa pessoa é, sem o ideal e sem a procura de algo que eu procurava antes na minha criança. Então eu começo a entender que ela me dá o que ela pode, e eu aceito isso numa leveza, numa harmonia, numa paz, numa
integridade. Quando ela não tá bem, eu posso trazer o meu feminino, acolher e cuidar, mesmo que essa pessoa tenha me ferido, porque às vezes essa pessoa me feriu porque ela não tá bem. Ai, Franco, eu não sou assim. Eu sei, muita gente. Ontem eu recebi uma mensagem, gente. Ai, por que ninguém gosta de mim? Minha mãe não me ama, meu pai não me ama, eles querem que eu vou embora. E eu falei assim, então, quem tá falando comigo é uma criança, né? Você pode dar chocolate pra essa criança? Pode cuidar dessa criança antes de falar comigo? Gente, eu trouxe isso dessa forma, mas é muito sério. Quando a gente quer que o outro dê amor, que o outro prove, e aí a pessoa falou assim, quando uma mãe manda o filho embora, isso não tem amor na mãe. Gente, segundo as constelações, quando a mãe manda o filho embora e o filho tá integrado, tá forte ali com seu masculino e seu feminino, você realmente vai pra vida porque você tem capacidade, tem tudo que você precisa pra ir pra vida. Então, essa mãe, esse pai pode ter xingado, pode ter brigado pra mandar você pra vida, mas ele confia em você, porque ele já te deu o que ele podia dar. Ai, mas eu vim aqui pra ela cuidar da minha filha. Gente, quem fez o filho foi você, quem tem que cuidar é você. Ai, não tenho dinheiro. Vai arrumar essa parte de pai, vai tomar esse pai pra você ter força, maturidade e autorresponsabilidade pro seu autossustento. Aí que começam essas relações. Por que resolver a situação com a mãe é prioridade, é tão importante, assim como comer, gente, é básico, é urgente, é imediato. Porque enquanto você não resolve tudo isso que eu falei, é importante que vocês tenham essa consciência, que enquanto você não resgata essas partes, gente, você vai continuar fazendo muito esforço e tendo pouco resultado, você vai continuar se frustrando, você vai continuar na criança ferida, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza. Gente, isso é a criança que tá gritando. Ai, o que a gente faz? Cala a boca, criança, tem que me livrar da criança. Não tem que calar a boca, não tem que livrar da criança. Relação de falta de dinheiro é com o pai, exatamente. Administração do dinheiro, tem gente que ganha dinheiro, mas não vê o dinheiro. É força de pai, raciocínio, né? A parte racional mesmo, da razão, da mente, tá bom? Então, gente, quando você para tudo, em 30 dias a gente faz isso, tá? Mas isso eu vou explicar depois, não vou... Mas quando você para tudo e começa a se resgatar e trazer... você fica mais integrada, você faz menos esforço e tem mais resultado. Então eu digo que você resgata suas partes para que você possa virar pra vida e ir pra vida, fazer o que você veio fazer, viver o que você quer viver. Porque enquanto você tá fragmentado, você vai fazer todo o esforço, mas vai se frustrar e acontecer tudo aquilo, tá? Agora eu quero fazer um trabalho bem legal com vocês para que a gente possa realmente olhar sobre... Quem não estava no começo aqui, eu vou fazer um resumo bem rapidão. Eu comecei falando sobre tecnologia, sobre o sistema Windows. Para vir o Windows 10, existiu o Windows 7. O sistema 10 é uma evolução do Windows 7, do sistema do Windows 7. É a mesma coisa, gente, a mesma coisa, o mesmo princípio nosso, com a nossa relação, nosso sistema familiar. Então, sistema tecnológico e sistema familiar é a mesma coisa. Nós somos a evolução do nosso sistema. Como se nós fôssemos o Windows 10 e o nosso sistema o Windows 7. Tá bom? Então, nós somos a evolução. Por isso que a gente chega aqui se achando toda... Como a gente é a evolução do nosso sistema, eu quero que vocês sintam isso na prática. Lembra que eu falei do espelhinho, gente? O espelhinho maravilhoso? Eu trouxe o meu espelhinho poderoso aqui pra vocês. Quem tiver espelhinho, olha pra esse espelho. Tem muita gente que não conhece a sua mãe, tem muita gente que não conhece o seu pai. Não precisa conhecer. Olhe pra você. Olhe para o fundo dos seus olhos e comece a observar os traços que existem em você. Observe a sua pele, a sua sobrancelha, os seus olhos, o seu nariz, a sua boca. Para você ser quem você é aqui,
Você recebeu essas informações, esse DNA para ser quem você é. Então, essa pele tem a informação da junção do seu pai e da sua mãe. Esse nariz, essa boca, tanto que muitos de nós que conhecemos os nossos pais, sabemos o quanto a gente é parecido com eles. Muitos de nós, essa semelhança, ela se manifesta fisicamente. Então, o que vocês acham? Que só fisicamente a gente tem semelhança? Ou se tudo, ou se realmente a gente é o resultado nas emoções, na parte mental, na parte emocional, nas crenças, a gente traz informações. Então, às vezes, o vazio que a gente carrega não é um vazio que ele surgiu só em nós. Às vezes já vem do sistema lá do Windows 7. Vocês estão entendendo o raciocínio? Às vezes já vem lá do sistema antes do Windows 7 esse vazio. Ai, Fran, mas por que a gente recebe isso? Porque a gente é a evolução desse sistema. A gente evoluindo, o Windows 10 ele vem com mais rapidez, com mais recurso, com mais possibilidades para resolver coisas que a gente precisa, certo? Nós no nosso sistema é a mesma coisa. A gente vai vindo com mais recurso para olhar para isso e para resolver isso. Então nós somos a evolução desse sistema. Então a gente hoje tem live para olhar para isso, a gente tem as terapias, tem a constelação, tem os florais, tem um monte de recurso integrativo que a gente vai trazendo, juntando tudo e acessando o que a gente precisa. Quando eu rejeito o que eu recebi da minha mãe, quando eu rejeito aquilo que a minha mãe projeta, o que eu vejo aqui, eu digo, a minha mãe é manipuladora, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é aquele outra. Quando eu tô vendo a minha mãe aqui, ó, minha mãe virou meu espelho, eu tô me vendo, porque eu sou resultado dessas informações. Quando eu rejeito isso que eu vejo na minha mãe, eu rejeito a parte feminina que há em mim. Por isso que eu me maltrato, não cuido de mim, me submeto a situações abusivas, porque a gente permite, a autorresponsabilidade é porque o outro me feriu. Para com isso, você permitiu, porque em algum lugar você achou que precisava daquilo. Você quis tapar um buraco aí, você se iludiu, aceitou pouco, porque você não olha para essa parte sua que veio da sua mãe, que representa ela. Você exclui, você odeia. Muitas vezes a gente tem medo de ser igual a ela e que a gente é igual a ela. Então, enquanto a gente não faz essas pazes de olhar para ela como um espelho e olhar para todo mundo como um espelho refletindo a nossa imagem, enquanto a gente não está integrada, a gente vai olhar para essas relações achando que são as relações que estão nos causando dor. Mas na verdade as pessoas, as relações são nossa projeção. Elas estão mostrando as dores que estão dentro da gente. Tem bastante coisa assim que uma hora é pouco para eu tentar explicar tudo para vocês, mas o que eu trouxe é mais ou menos para você ter consciência que você traz um monte de dúvidas, um monte de carências, um monte de coisa que você manifesta agora. Gente, não precisa amar, às vezes dói, não precisa amar. Inconscientemente a gente ama, né? A alma da criança, ela ama essa mãe que deu a vida, que sabe que é algo impagável. Mas o que eu quero dizer? Que quando você não assume o seu lugar, não aceita o que você recebeu, não integre, não escolhe evoluir isso, você sempre vai trazer essa rejeição. Por que ninguém me ama? Porque você não se ama. Porque você não ama essa parte que existe em você. Então, estão vendo que uma coisa vai ligar a outra? Então, a gente tem que juntar, integrando várias partezinhas para que você possa chegar aqui com esse novo olhar integrado e com essas partes completas, né?
Basicamente é isso assim que eu tinha que passar para vocês. Então, quando você vai trazer a sua relação com a pessoa hoje, que é seu esposo, namorado, namorada, né, alguém que você tem uma relação amorosa, antes de ir para defesa, agora você já vai ter mais consciência de quanto que você tá nessa energia masculina, né? Mas vai acolhendo tudo isso, vai se questionando, vai trazendo esse olhar para o que a gente conversou, porque vai ser fundamental para o teu processo, para acessar essas suas partes. Isso é um processo, gente. Para vocês fica mais rápido, porque como eu falei, eu já passei por esse caminho. Quando a gente tá abrindo o caminho, a gente fica meio perdido, não sei para onde eu vou, não sei se estou no lugar certo. Como eu já passei por esse caminho, eu consigo levar vocês rapidamente, porque não tem que ser descoberto tudo que já foi descoberto quando eu estava fazendo o meu processo, né? Então, por isso que funciona em 30 dias, por isso que uma live ajuda e tudo mais. Então, já é um caminho que já tá aberto, já se fez, tá? Então, fica tudo muito mais rápido, energeticamente, por ressonância e também por consciência, tá bom? Vamos ler as perguntas? Fran, eu aprendi isso na Seishonoye, gosto muito, gente. Todas as religiões, todas as culturas, elas trazem muito ensinamento. Quando a gente aprende a integrar, a gente não exclui mais. Então a gente aceita tudo, assim, se permitindo, né, acessar o que tem de melhor de cada uma. O que não faz parte a gente deixa no cantinho, não precisa ficar julgando, diminuindo ou qualquer coisa. Oi, Fran, sou igual a minha mãe, sou ciumenta e insegura igual. Então, Rosângela, vamos fazer um trabalho para você deixar com ela o que é dela, você assume o seu lugar e toma essa força para ir pra vida fazer diferente, tá? A ideia é a gente fazer esses resgates aí. Ter vergonha da mãe é ter vergonha da sua parte também. Em algum lugar você tem vergonha de você mesma. E aí quando você recebe um elogio, você recebe com essa vergonha também. Ai, não, mas e se eu for igual a minha mãe? Então você nunca tá recebendo o que tá sendo oferecido, ofertado, disponibilizado pra você. E aí você tá sempre achando que você tem pouco. Mas na verdade você não está sabendo acessar, porque você não está integrada para acessar isso, né? É bem importante resolver essa história lá atrás. Por que eu falei do Windows, né? Porque a gente cobra esses pais para que eles sejam perfeitos, mas a gente também não é. A gente é a evolução deles. Muitas coisas que eles não entendiam, a gente pode entender, porque a gente vem com os recursos mais disponíveis, porque eles abriram o caminho pra gente, né? Então, assim, quando a gente para de idealizar eles e começar a olhar, peraí, a realidade é essa, eu sou a continuidade disso, vou parar de sair da ilusão e vou assumir o que tem pra mim e fazer o que tem que ser feito, aí as coisas ficam mais reais e mais fáceis também, tá bom? Fran, você reflete a luz de Deus pra mim, tá me ajudando muito. Maria, gratidão, meu amor, essa é a ideia. Vocês são partes minhas, né? Não tem a história, somos todos irmãos. Cuide do outro como você cuida de você e tudo mais. Esse é o objetivo de eu estar aqui também compartilhando tudo isso, gente. Vocês são partes minhas. O que eu ganho vocês evoluindo? Um mundo melhor, mais feliz. Eu ganho isso, entendeu? Então eu tenho plena consciência e eu me disponibilizo realmente para que vocês possam fazer. O resgate foi de extrema importância, principalmente para que eu pudesse desfazer crenças que não eram minhas, mas que eu carregava do meu sistema. Isso, Rosana, exatamente, repetindo as histórias sem saber às vezes, né? Foi linda o processo da Rosana, gratidão, meu amor. E continue o processo lindo agora. É aquela coisa, quando você trabalha esse eu no mundo, algo incrível acontece, porque daí vem a segunda força, que é eu pro mundo. Então as mulheres vêm, trabalham essa relação elas com elas, de autoestima, de amorosidade, de integrar a parte feminina, tudo isso. E aí quando elas estão integradas, entendendo, às vezes assim, ainda tá no processo de entender, mas já caminharam, é incrível, gente, porque aí
vem a segunda força, eu pro mundo, né? Então a força do pai que leva pro mundo. E aí muitas estão começando a viver de coisas que elas querem viver, entendendo que elas podem fazer essa transição. Custa muito caro você fazer o que você não ama por causa do dinheiro. É tão profundo isso que naturalmente, sem eu falar muito, né? Isso vai acontecendo. Isso aconteceu comigo quando eu entendi, né, todo o processo com a minha mãe. Se abriu toda essa oportunidade de trabalhar hoje com o que eu amo, que é isso que eu faço aqui. Eu vivo disso, eu vivo dos cursos, eu vivo de tudo isso, e quando vocês vêm, vocês também estão abençoando o meu processo, permitindo que eu continue esse projeto. É muito lindo, eu sou muito grata. Então é isso, a primeira força integrada, resolvida, você vai para a segunda. Então tem um monte de gente que fala, eu não sei por onde começar. Ah, já fiz de tudo e não deu certo. Se você fez de tudo e não deu certo, é porque você não fez tudo. Você fez muita coisa, mas tudo ainda você não fez. Porque se você fizer lá, sem queimar a etapa, você consegue. Assim como essas mulheres que trazem os depoimentos, que estão aqui participando, que eu sou extremamente honrada. Assim como eu, graças a Deus. Hoje eu tenho uma relação harmoniosa, linda. Tem conflito? Tem. Gente, para de ilusão que nunca vai ter um probleminha, que eu sou perfeita, não. Tem desafio, só que a gente sai rápido, com consciência, com força, sem sofrência, sem dor, sem lamentação, sem desgraça, sem destruição, que é o amor em desordem, né? Então é papuf, te deu problema, a gente acolhe, resolve e tudo mais. Às vezes leva um pouquinho mais de tempo, mas não como dias, semanas, meses, anos, como muitas mulheres me contam. Eu tô com 50, 60 anos e muito mais. Então, assim, isso é o ganho, mais consciência, mais rapidez, agilidade para viver com maior parte do tempo com leveza e não com dor, com angústia, com sofrimento. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio do caos. Tem uma frase que é o meu guia, assim, você sabe que você tá no seu centro, que você tá integrado, mesmo quando tudo tá desmoronando ao seu redor, e você consegue entender que aquilo faz parte de um processo pro todo, né? Então, olha a consciência que a gente precisa trazer disso agora, nesse momento, né? Que a gente tá passando por esse período de ir pra dentro da casa mesmo. Fabrícia, sou a que mais se parece fisicamente com a minha mãe e sou a que mais entra em conflito com ela. Então, né, o exercício do espelho pode te falar algumas coisas. Se você entra em conflito é porque você não gosta do que você vê, porque você cobre, você tá do seu, né? Então, acolhe. Por que eu entro em conflito? O que eu quero mostrar pra ela que eu não tô vendo? Porque quando você quer brigar com o outro, convencer o outro, é porque você não tem a certeza interna. Então, primeiro vai lá conversar com você, convencer você mesma, pra depois você poder expressar, ou nem precisa, porque quando você tem certeza do que você é, às vezes você nem precisa do conflito, de convencer o outro, porque o primeiro convencimento é interno, né? Então, Fabrícia, começa a olhar para tudo isso como uma oportunidade de você evoluir a partir de você. A sua mãe faz o que ela quiser com isso, a escolha dela, ela dá conta, mas você tá tendo uma oportunidade de evoluir isso, de trazer uma ação diferente, uma consciência diferente. Então faça a sua parte e entrega a parte dos outros para quem é do outro. Se você é grande, a sua mãe também é grande, né? Então assim, mas você veio depois, então assuma o seu lugar de ser pequena para os pais para ser grande para o mundo. Tá, isso é muito legal. Por que pequena para os pais para ser grande para o mundo? Porque quando eu tô grande para os pais, eu tô de costas para o mundo, eu tô tentando salvar todo mundo lá, porque eu tô me achando grande, a salvadora. E aí eu tô carregando, tentando mudar uma história, carregando um monte de problema que eu não vou dar conta. Entendeu? Então eu sou pequena para os problemas, pequena demais para resolver o problema de quem é grande lá atrás, e aí eu viro grande para o mundo, eu viro integrada para o mundo. Então essa é a ideia do integrar também. Franciane, meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos. O que fazer para equilibrar essa energia masculina? Tem movimentos sistêmicos, Ju,
que a gente trabalha, que a gente consegue tomar a força desse pai. Quando você entende que ele já está dentro de você, independente de você conhecer ele ou não, ele já vive, ele já deu pra você toda essa informação desse sistema, toda essa força que eles tiveram de passar por coisas que a gente não daria conta de passar aqui. Então, quando você toma essa força, integra essa força dentro de você, você resolve essa falta de pai. São movimentos que a gente faz de tomar essa força mesmo, tá? Meus amores, então é isso. Um cheiro, um beijo e até amanhã. Fui!